Boa noite, camaradas e amigos socialistas. Quero, em nome da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Valença, dar-vos as boas-vindas à terceira festa convívio de São Martinho do PS Valença, que é já uma referência do calendário socialista e, como se pode constatar pelos convidados presentes e, sobretudo, pela lotação que ano após ano esgota, mesmo neste contexto de maiores dificuldades. Esta edição é para nós uma edição especial porque temos a honra de apresentar o Diogo Cabrita como candidato do Partido Socialista de Valença à Câmara Municipal de Valença. Sem mais demoras, passo a apresentar a mesa de honra deste evento. Começando à esquerda, pela nossa perspectiva, o secretário-geral da JS, que ainda não está presente, mas deve estarem a chegar os 11 anos. O secretário nacional da Organização do Partido Socialista, Miguel Laranjeiro. O secretário nacional da Saúde do Partido Socialista, Álvaro Beleza. Permitam-me agora que dê um saltinho de 2 lugares, já perceberão porquê. A Presidente da Comissão Política Conselhia do PS Valença, Anabela Rodrigues. O Presidente da Federação Distrital de Viana do Castelo do Partido Socialista, José Manuel Carvalho. O Presidente dos Autarcas Socialistas, Rui Solheiro. O deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista, eleito pelo Distrito de Viana do Castelo, Jorge Fábio. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Partido Socialista de Valença, bem-vindo, Gonçalves. E agora, regressando ao centro da mesa, cumprimento exclusivamente o secretário-geral do Partido Socialista e espero que brevemente primeiro-ministro de Portugal, António José Seguro. Finalmente, permitam-me agora uma breve introdução, porque há uma linha que separa o marasmo, a demagogia e a incompetência do atual Executivo Municipal liderado pelo PSD em Valença, daquilo que realmente os valencianos precisam e merecem. E a linha de Câmara de Câmara começa melhor. Peço a vossa atenção porque agora inicia-se o período de intervenções políticas. Se dá a política que eu deixo de falar. Cumprimentar toda a mesa na pessoa do secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, que pela segunda vez consecutiva nos dá a honra da sua presença nesta festa de São Martinho. Os mais enciumados já me perguntaram se tem algum contrato de exclusividade com o PS Valença e eu respondi que não, mas que gostava muito, porque é sempre um prazer para nós receber em Valença aquele que será certamente e a muito curto prazo o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença. As primeiras palavras são para agradecer a presença de todos os que quiseram partilhar connosco este momento cheio de significado.
A data de hoje assinala o início de um novo caminho para a nossa terra, um caminho que vamos percorrer em conjunto e que acredito dê origem a uma nova realidade. A vossa presença é uma honra e um estímulo muito significante para a caminhada que agora vamos iniciar. Caminhada não para uma batalha, mas para uma longa jornada de trabalho feita com uma postura séria e de rigor, simples, mas honrada. Caras e caros amigos, é com grande orgulho e satisfação que encabeço a Comissão Política há 3 anos, desde que, em 2009, as eleições nos conferiram a derrota autárquica. Um novo ciclo político se iniciou com o PS na oposição. Mas mais do que lamentar o passado, foi importante refletir, tirar ilações e olhar em frente. Foi necessário unir, reorganizar e fortalecer o partido para chegar até aqui e apresentarmos agora como um partido sólido, onde o mérito se afirma e consolidadamente podemos obter o reconhecimento do eleitorado como força política que merece governar. Mas ao mesmo tempo um partido de ação, unido e preparado, sério, coeso e organizado. Caras e caros valencianos, nós não somos a oposição, somos a alternativa credível. Nós somos a alternativa para construir um modelo de gestão assente no rigor, na competência, na qualidade e na forma prioritária como assumiremos o trabalho por Valença e pelos valencianos. Somos a alternativa à atual situação e vamos apresentar gente competente, séria e tecnicamente preparada para o desafio que se avizinha. Estamos seriamente preocupados com a atuação do atual Executivo camarário. A gestão camarária dos últimos anos tem sido pobre, sem chama e sem nenhuma ambição. Os valencianos começam a ficar fartos de uma Câmara sem visão, com uma gestão absolutamente doméstica e que só olha para os interesses de alguns. Já lá estiveram tempo demais para estragar o que foi conseguido no passado. Tem de ficar por aqui ou corremos o risco de ter um Conselho adiado, sem perspectiva de crescimento e de melhoria da nossa qualidade de vida. Está na hora de dizer basta. Valença não pode adormecer e viver acorrentada a alguém que já provou não ser capaz de fazer melhor. É preciso ter a capacidade de ousar, de sonhar, mas também de realizar. E a esta gente tem faltado ambição e ousadia. Até os menos atentos já repararam que durante estes 3 anos Valença parou. Foram 3 anos marcados pela desorientação, pela falta de estratégia, pela falta de liderança e pela inatividade. Uma triste e deprimente gestão marcada por episódios que chegaram a ser caricatos, isto para não dizer que lançaram a palhaçada. Sim, palhaçada. Porque o que é que podemos chamar ao conhecido episódio das ratazanas da Croada? O que chamar à entrevista dada pelo Sr. Vice-Presidente ao Jornal Faro de Vigo, afirmando ir aos Estados Unidos a ensinar aquela gente a intervir em catástrofes provocadas por furacões. O que chamar ao facto do Sr. Vice-Presidente da Câmara ser visto em plenas obras de galochas pelo joelho e chapéu ao cowboy. Digam-me vocês o que é isto, se não palhaçada. Tudo isto, mais do que para rir, seria para chorar. De chorar e outras coisas, de indignar. De indignar a perseguição política a alguns funcionários da Câmara. De indignar o bem conhecido episódio do pedido do subsídio de transporte para a filha do Sr. Presidente. Ou a oferta
equipa maravilha não sabe, não consegue, não dá mais do que isto. E nós não podemos deixar que continuem a gerir o nosso município. Isto não é para falar mal, mas a verdade é que mesmo que quisesse falar bem, não tem porquê. Sabem porquê? Porque ou não fazem nada ou fazem mal. A este propósito, aquilo que querem fazer com as freguesias do nosso concelho. O PSD propôs a redução de 3 freguesias. Curiosamente, 3 freguesias socialistas. Sim, meus senhores, querem acabar com os presidentes de juntas socialistas. Quando veio o parecer lá de baixo para agregar as freguesias urbanas Arão e Cristão Povo, aí já se posicionaram contra. Sabem porquê? Porque os senhores presidentes de junta são do PSD. Meus senhores, e minhas senhoras, isto é uma vergonha. É preciso pôr mão nisto ou não sei onde vamos parar. Estamos seriamente preocupados. É urgente recuperar Valença. E isto só é possível com a candidatura que hoje aqui apresentamos. Esta candidatura nasce por isso da determinação e do entendimento de que é preciso fazer alguma coisa por esta terra. Temos que oferecer a Valença uma viagem. E para isso o PS já decidiu. O PS já escolheu. Diogo Cabrita é o homem, é o rosto, é o protagonista. Diogo Cabrita é a escolha certa para Valença. Muitos são aqueles que o admiram, porque conhecem as suas enormes qualidades. Diogo Cabrita é um homem bom, um homem simples, humilde, um homem sério, de caráter, de uma inteligência e cultura raras, com uma enorme capacidade de trabalho, um homem de espírito prático e objetivo, determinado e que põe grande entusiasmo às causas em que acredita, tal como aconteceu e todos presenciaram no episódio da luta contra o fecho das urgências. Ligações a Valença, trabalha em Valença e ao contrário daquilo que os outros querem fazer passar, é um homem muito conhecido dos valencianos, como foi também seu pai, que infelizmente já não se encontra entre nós, o saudoso Dr. Cabrita, que tanto bem fez a muitos valencianos. Eu explico. Porque efetivamente eles é que não são de cá. Eles é que são os paraquedistas. Senão de pequenos até tinham chegado à bola. Caros e caros, com Diogo Cabrita, Valença terá uma liderança responsável, mais ambiciosa e audaz. É por este homem que Valença anseia. Diogo, obrigada por aceitar o nosso convite e prestar um grande serviço à democracia, prestar assim um grande serviço à nossa terra. Vamos inverter o estado do marasmo, do erro, da incompetência. É hora de mudar. Basta de bloqueamentos, de imobilismo, da ausência de respostas face aos desafios do cotidiano e da modernidade. E hoje, a Comissão Política está absolutamente mobilizada em torno desta candidatura, bem como dos candidatos e candidatas às freguesias do Conselho, alguns já no pleno e com quem já estou proveitosamente articulada. Diogo, ambos sabemos que não podemos falhar. Temos a responsabilidade acrescida de não desiludir alguém que certamente está muito feliz por nos ver juntos. Alguém que infelizmente já não está entre nós, mas estará sempre presente nas nossas mentes, pela grandeza do seu coração, pelos seus gestos, pelo seu sentido de humor, pela sua competência, pelos seus ensinamentos, pelo seu sentido de justiça e pela sua
Boa noite, caras e caros camaradas. Em nome da Federação Distrital de Viana do Castelo, saúdo a presença do nosso secretário-geral, António José Seguro, e digo-lhe que é com enorme prazer que contamos consigo mais uma vez no nosso distrito. É uma honra a sua presença. Quero felicitá-lo também pelo excelente desempenho na liderança do Partido Socialista, nesta conjuntura muito difícil que os portugueses atravessam. Tem sido a voz da esperança para muitos portugueses. Muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Saúde também a presença dos nossos secretários nacionais, Miguel Laranjeiro, Álvaro Beleza e Russo Milheiro. E neles, todos os presidentes das comissões políticas, conselheiros aqui presentes, os autarcas e também o nosso deputado. Quero ainda felicitar a nossa camarada Anabela Rodrigues e os camaradas que com ela organizaram este extraordinário jantar convívio, que é já uma referência no nosso distrito. Muito obrigado também pelo vosso trabalho e pelo vosso esforço. Finalmente, uma palavra e uma saudação muito especial para o nosso camarada Diogo Cabrita, por ter aceito o desafio da candidatura à Câmara Municipal de Valença. Tem a nossa total confiança e acreditamos que será o futuro Presidente da Câmara de Valença. Caros camaradas, os portugueses estamos a viver tempos muito difíceis. Portugal, como todos dizem, todos sentimos, vai de mal a pior. Este governo está totalmente desorientado, porque a sua estratégia falhou claramente. Este governo aconselha os jovens portugueses a saírem para o estrangeiro, porque não consegue aqui dar uma esperança e, sobretudo, dar trabalho aos portugueses e aos jovens. Os reformados são algo a bater por este governo. O governo do PSD-CDS quer cortar de forma bruta na saúde, na educação e na segurança social. Caras e caros camaradas, a política deste governo está a matar as esperanças portuguesas. E, como dizem já do estrangeiro, nós sentimos isso, este é um país triste, um país pobre e um país revoltado. Caras e caros camaradas, o PS tem vindo a defender um outro caminho para sair da crise. Um caminho que aposta no crescimento económico e na criação de emprego. E que luta por uma Europa mais solidária. O nosso líder, António José Seguro, tem sido muito crítico do atual governo. Tem apresentado propostas sérias, responsáveis, honrando os compromissos assumidos. O PS tem propostas alternativas para todos os portugueses. O governo PSD-CDS, com a maioria absoluta, escolheu um caminho de austeridade custo-custário. O PS tem apontado outro caminho na firmeza dos nossos valores, das nossas alternativas em defesa do Estado Social, sem fechar a porta, obviamente, ao diálogo que é necessário fazer na reforma do nosso Estado. Caro Secretário-Geral, esperamos que, quando Vossa Excelência for Primeiro-Ministro, cumpra o que promete aos portugueses. A política precisa de pessoas credíveis e sérias como Vossa Excelência. Os portugueses acreditam nas suas propostas. Caras e caros camaradas, aproximam-se eleições autárquicas. Será o momento da força do PS. O PS tem que estar unido para apresentar as melhores ideias e os melhores projetos, sempre a pensar nas pessoas. Os autarcas socialistas do Alto Minho vão apostar no crescimento económico e na criação de emprego como grande prioridade. Os autarcas socialistas querem assumir os desafios económicos e ambientais. Defendem e vão defender a
a promoção da escola pública e da educação com qualidade para todos. Querem e vão propor consolidar os cuidados de saúde primários, assegurando a todas as pessoas cobertura, nomeadamente com o médico de família. Consolidar a rede de cuidados populares integrados que estão parados desde que este governo tomou posse no nosso distrito. Os autarcas socialistas defendem a economia social local e participativa, comprometem-se a melhorar as acessibilidades, nomeadamente uma luta que estamos a ter muito grande com a beneficiação da linha e a modificação da linha do Porto a Vigo, da linha do Porto a Vigo. Os autarcas socialistas discordam da retirada do Estado do território, como o ensino, a saúde, a justiça, o direito ou a extensão das freguesias. Caros camaradas, são apenas alguns compromissos para os nossos autarcas. Queremos vencer as eleições autárquicas de 2013. Há ainda muito trabalho para fazer, mas estamos convencidos que iremos apresentar os candidatos, os melhores candidatos e muito bem preparados, com mais competência e com muita vontade de trabalhar para melhorar a vida das pessoas, para que o Alto Minho seja um território mais atrativo. Temos candidatos fortes e vencedores. Caros camaradas, Valença é, na minha opinião, já que foi dito pela Comissão Política, uma terra de intensidades turísticas e empresariais, mas Valença atualmente está a atravessar uma situação decadente. Tem vivido com perda progressiva de força, perda de dinamismo, perda de dinâmica económica. Valença, de facto, está sem rumo, sem ideias, sem projetos para o futuro. Por exemplo, onde estão as feiras gastronómicas, onde está a candidatura da Fortaleza Património Mundial, onde está o edifício da Escola Superior, onde está a plataforma logística. São apenas alguns exemplos. Valença precisa, de facto, de mais visitantes para dinamizar o comércio local. Valença precisa ter um rumo, precisa provavelmente apostar na cultura, porque uma terra sem cultura é uma terra sem futuro. Nós queremos que Valença tenha futuro. Para isso é necessário mudar as políticas autárquicas. É necessário uma nova Câmara. Uma Câmara liderada pelo PS. Valença tem que ser, de facto, mais atrativa. Valença precisa de um cirurgião. Doutor Diogo Cabrita é o homem certo para que Valença saia desta fase complicada e que tenha futuro. Conceituado cirurgião, que conhece muito bem as doenças da cidade de Valença. Com o seu bisturi, vai melhorar Valença e dar mais qualidade de vida a todos os valencianos. Diogo Cabrita tem uma grande vontade de trabalhar para Valença e para os valencianos. Acredito que o nosso candidato à Câmara Municipal de Valença será capaz de fazer muito melhor. Tem competência de saber retirar Valença da situação decadente que tem vivido. Temos confiança e acreditamos que vai gerir a Câmara Municipal. Desejamos boa sorte. Viva Valença, viva o Alto Minho, viva o Socialismo. Caras e caros camaradas, boa noite a todos e antes de mais manifestar a minha satisfação de estar aqui na vossa festa, que já é habitual, mas este ano por uma razão especial, que é a apresentação do candidato à presidência da Câmara de Valença, o Dr. Diogo Cabrita. E permitam-me que vos refira a satisfação especial também por termos aqui hoje entre nós o nosso secretário-geral, o Dr. António José Seguro. Infelizmente, não é novidade para ninguém que o país está numa crise grave, que os portugueses estão muito desesperados e com muito pouca esperança no futuro.
e seria há um ano provavelmente difícil de imaginar que depois de um ano de políticas de austeridade do governo chegássemos hoje à situação em que o país se encontra. O governo optou claramente por uma linha de austeridade, de ir mais longe do que aquilo que era exigido pela própria Troika, e chegou a reafirmá-lo diversas vezes, com apenas dois objetivos assumidos perante os portugueses: diminuir a dívida e controlar o déficit. E para isso avançou com austeridade cega, indo além daquilo que seria normal pedir esforço aos portugueses, na tantas vezes reafirmada política do custe que custar do primeiro-ministro. Pois bem, caras e caros amigos, decorridos um ano, os resultados são dramáticos. E não é exagero de linguagem, são mesmo dramáticos. Porque os dois objetivos eram controlar a dívida, resolver o problema do déficit. A dívida aumentou apesar deste esforço e é hoje cerca de 120% do PIB em Portugal. O déficit deveria ser de 4,5% no final do ano. Era esse o compromisso que constava no memorando e reafirmado pelo Governo. Chegará pelo menos aos 6% no final deste ano. Mas esta política de austeridade teve consequências graves na economia portuguesa. O desemprego aumentou. Hoje temos a maior taxa de desemprego sempre no nosso país, 15,8%. O desemprego jovem é o maior desemprego jovem da Europa, com, naturalmente, os problemas graves que isso coloca à nossa juventude, mas também os problemas que isso cria para o futuro do país. É o regresso à imigração que, infelizmente, o nosso Primeiro-Ministro, com insensibilidade, que já lhe reconhecemos, chegou a aconselhar a nossa juventude a fazer. E este aumento brutal dos impostos levou a uma diminuição da receita fiscal do Orçamento de Estado. É hoje indiscutível que o Governo falhou, e falhou rotundamente nas suas políticas. E os portugueses hoje interrogam, daí o desespero: para quê tantos sacrifícios durante um ano? Mas, caras e caros amigos, houve na política nacional um político português que fez ouvir a sua voz repetidamente. No início não era muito ouvido, mas com o tempo e com o avançar dos resultados passou felizmente a ser ouvido, que avisou o Governo e alertou os portugueses para as consequências desta política de austeridade cega. Foi, todos se recordam, o nosso Estado-Geral, o António José Seguro. Avisou que não era com excesso de austeridade, não era o caminho a perseguir, que era necessário apostar forte no crescimento e no emprego. E esta política de excesso de austeridade iria levar a matar a economia e, em consequência, a aumentar o desemprego. Mas foi mais longe. Chamou para a atenção para a necessidade que era de fazer ouvir a voz de Portugal na Europa, porque o problema do país não se pode resolver sozinho, tem que se resolver também dentro da União Europeia. Defendendo uma política diferente na Europa, virada para o crescimento e para o emprego, virada para as pessoas. Sempre defendeu o nosso Estado-Geral que era preciso fazer lobby junto dos países em dificuldades da Europa, como a Espanha, a Irlanda, a Grécia, a própria Itália, para Portugal fazer ouvir a sua voz e os problemas dos portugueses e exigir outras políticas europeias, maior intervenção do Banco Central Europeu, um aumento de prazo, diminuição de juros, para que fosse suportável este país sair da crise em que está mergulhado. O nosso Estado-Geral foi mais longe, mostrou o caminho que o Primeiro-Ministro devia fazer como representante do país.
e fez o primeiro périplo pela Europa toda, visitando os nossos líderes socialistas, chamando a atenção para os problemas que passavam cá dentro. E mais recentemente foi recebido no Eliseu, em França, pelo atual Presidente da República Francesa, o Sr. Hollande, e que foi também reunir com o Presidente do SPD da Alemanha, dando o exemplo de como se faz ouvir a voz dos portugueses, chamando a atenção para os sacrifícios com consequências dramáticas que se passam no nosso país. Pois bem, caras e caros camaradas e amigos, o nosso Primeiro-Ministro não aprendeu com isso, não seguiu este caminho, continua mudo e pior, entra mesmo nas reuniões dos órgãos da União Europeia, mudo e sai calado, como ainda recentemente no debate parlamentar o nosso Estado-Geral o afirmou publicamente, sem resposta naturalmente por parte do Primeiro-Ministro. Seguiu mesmo uma política de cinismo e até de subserviência chocante que deixa mal colocado o nosso país na Europa perante este cinismo e esta subserviência perante a Alemanha e a Sra. Merkel. Mas o Primeiro-Ministro não aprendeu, meus amigos. Isto é muito grave para a situação portuguesa. É que não só continua sem afirmar o nome de Portugal na Europa e defender os interesses portugueses da Europa, como insiste no erro da política interna, uma overdose de austeridade no orçamento para 2013, que pode levar a uma grave ruptura social e, eventualmente, a uma grande crise política. Mas hoje, os portugueses percebem. Hoje sentimos que os portugueses se reaproximam do PS, que têm esperança no novo caminho e em novas políticas. E há hoje indicadores da opinião pública claros sobre esta matéria. E essa nova política e esse novo caminho têm um rosto, que é hoje o rosto da esperança em Portugal, que é o Dr. António José Seguro. Nós estamos aqui em Valença, na apresentação do candidato à presidência da Câmara de Valença, numa região do país que tem problemas do resto do país e também já alguns que esta forma de governação do Estado acumula. A política do Estado mínimo, do Estado que retira os serviços de proximidade de junto das populações, da saúde, nos tribunais, agora é anunciado o encerramento das finanças, a privatização dos correios, a fusão imposta das freguesias, retirando o Estado mais próximo das pessoas, de junto das populações, sem lucros para o orçamento do Estado e com grandes prejuízos para os serviços de proximidade feitos às nossas populações. O Governo faz o contrário daquilo que devia ser feito. Nós temos um país em plano inclinado, em que 75% a 80% da população estão em cerca de 25% do território nacional, em que cerca de 60% da população portuguesa se concentram em 33 municípios. Somos 308 municípios em Portugal. 60% da população portuguesa concentra-se em 33 municípios. Este país não pode continuar com este modelo de desenvolvimento. É preciso, naturalmente, uma política nacional diferente. E nós sabemos que isso irá acontecer num futuro governo liderado por António José Seguro. Mas é preciso também, a nível local, autarcas, prestigiados, com força, com capacidade, para fazerem ouvir a voz da sua terra. Estamos aqui, no centro de uma região que tem quase tudo à sua volta. E eu digo-vos que a menos de uma hora de Valença e num raio de 100 km ou menos, nós temos os aeroportos de Vigo ou de Porto, os portos de Vigo, de Matosinhos ou de Alto. Temos conhecimento, temos universidades no Porto, no Minho, em Vigo e Santiago de Compostela. Temos um conjunto de condições
eleições, temos um enorme potencial, mas precisamos de um governo que olhe para o país como um todo e faça uma discriminação positiva do alumínio para darmos o salto de desenvolvimento que precisamos. E aqui eu quero felicitar Valença, porque Valença está no caminho certo, está a escolher os melhores para darem a cara por esta terra. Ao escolher uma autarca com a personalidade, com o currículo profissional honesto, competente, com disponibilidade de serviço público, como é o doutor Diogo Cabrita, Valença está indiscutivelmente de parabéns e desejo-lhe todas as felicidades ao nosso candidato. É mesmo para terminar, caras e caros camaradas e amigos, o país precisa do PS, precisa de outra política. E o PS tem, felizmente, na sua liderança, um homem de grande dimensão política e humana, honesto, competente, determinado, um humanista com grande sentido de Estado, que não tenho dúvidas será o próximo primeiro-ministro de Portugal. Viva o PS, viva Valença! Amigos e camaradas, depois deste vozeirão é difícil fazer bem. Vou tentar. É um homem experiente e nós temos que tentar depois dele. Não vai ser fácil. Peço-vos desculpa de uma opção que achei que era a correta hoje. Era ler. E ler porque entendo que hoje se faz um compromisso. E os compromissos são uma decisão que é para cumprir. E, portanto, quando aceito e tenho tanta gente nesta sala, deve ser um compromisso, e os compromissos é melhor estarem escritos, que é para que todos saibamos aquilo a que vamos e aquilo que somos. Então, boa noite. Na noite de 30 de novembro de 2012, e compraz-me iniciar saudando o nosso secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, que assinala a importância deste momento com a sua presença. Estamos conscientes do gesto, do simbolismo que é para nós sermos brindados com a presença, a responsabilidade que cai sobre Valença neste grande combate autárquico, assinalado desta forma pelo António aqui presente. Não é a todas as conselheiras que ele vai poder ir, porque são 300 e tal, e portanto nós temos uma honra que temos que respeitar e que tentar levar a uma grande vitória em Valença do Minho. Obrigado à Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista que teve esta desavergonhança de me convidar. Anabela Rodrigues, mulher de uma fibra de determinação invulgar, que aqui expôs alguns dos momentos que vão levar a nossa campanha e levar-nos com determinação para a estrada. Ao Presidente da Federação do PS de Viana do Castelo e a todos aqueles que vieram ter connosco, presentes de Câmara, militantes socialistas, grandes amigos e até as pessoas que me conhecem desde pequenino aqui em Valença, como a Angelina e tantos outros aqui presentes. Aos amigos que me trouxeram para o PS. Que é o Dr. Álvaro Beleza, aqui presente, e o outro que é o Dr. Alexandre Leitão, que se caracteriza por chegar tarde e portanto ainda não chegou. Não posso deixar de salientar também, como a Anabela o fez, um amigo ausente que me acompanhou no PS desde cedo, o Jorge Viana.
António. O António José Seguro, amigo de mais de 20 anos, de apostas no Partido Socialista e de um constante empenho e trabalho em demarcar a política com a fronteira dos princípios e da ética. Ser um baluarte contra as incursões desaconselháveis, contra estratégias não fundamentadas, demarcando a fortaleza e a linha divisória é uma capacidade invejável e de que poucos se podem orgulhar. António forte, António fronteira, António determinação, tu és Valença. Não posso deixar de referir neste momento que Valença já teve governações socialistas e a essas pessoas carece recordar e chamar a darem contributos do saber e da experiência. Iremos chamá-los se ganharmos estas eleições, que penso que é um sinal para o qual nos encaminhamos. Essas pessoas é preciso ouvi-las também. Não podemos desbaratar a história e devemos honrar o que de bom se fez com o Partido Socialista na autarquia. Não chegamos do nada. Temos um histórico e um compromisso de trabalho. Tenho até aqui na sala o Branquinho. 24 anos de vitórias socialistas. Sempre assumindo o seu papel de militante. Obrigado, camarada. Não sei onde está. Então, porque me candidato a estas eleições? Candidato-me por um dever de cidadania. Não podemos criticar e depois recusar participar. A política, a arte da organização das pessoas, o saber que estuda os cidadãos em comunidade, não é de uns tantos. Os políticos, não, é de todos nós. A política é um ato livre, consciente e essencial de contribuir para o bem de todos. Decidi participar nesta aventura porque Portugal carece de pessoas na franja da política. O meu contributo como cidadão tem já uma longa história. Tem a experiência inigualável de ser filho de gente de bem. Filho de quem amava esta terra como se fosse sua. De ser pai de gente que me orgulha e necessita empenhamento com o futuro incerto que lhes estamos a dar. Por curiosidade, tenho 4 filhos rapazes e provavelmente tão cedo não têm emprego. E isto implica que todos nos empenhemos a lutar pelo futuro dos nossos filhos. As nossas decisões devem basear-se no maior consenso, na mais ampla amostra de ideias, na mais aberta exposição, mas não devem carregar medo, nem podem transportar indecisões, nem querer agradar gregos e alemães, troianos e ingleses. A minha aposta para Valença é possível porque a Conselhia assim o decidiu. A Anabela Rodrigues, presidente deste órgão, é uma combativa, uma organizadora, uma mulher de projetos e desse modo já somos 2 a caminho de um sonho. Ela é o número 2 da lista que encabeçarei para Valença. E nessa lista pontificarão militantes socialistas, porque é com pessoas de convicção que eu acho que devemos ir a este combate. Perdoem-me esta confidência, mas admiro muito o ato de militância e a força que emana da decisão de ser filiado num projeto. Os partidos são um modo de fazer política e de chegar ao poder, mas balizam-nos fronteiras coletivas, ideias que cimentamos, que enterramos na história, por isso são sólidas, têm memória, têm cumplicidade.
Os partidos fazem a história da democracia portuguesa e estamos nesse caminho. Valença contará, pois, com uma aposta do Partido Socialista, com um projeto solidário empenhado socialmente, carregando a história da defesa dos menos favorecidos, a defesa de um Serviço Nacional de Saúde e uma educação livre para todos. Mas às muitas convicções que o PS nos associa, traremos uma forma de governar aberta, uma vontade de ouvir as populações e, sobretudo, aqueles 16 presidentes de junta que são eleitos pelo povo. O poder na sua maior proximidade. Aos nossos presidentes de junta caberá uma porta aberta, uma janela escancarada com esta presidência de Câmara. Se eu ganhar, fico em Valença? A pergunta do diabo que anda por aí. Claro que esse será o meu destino nos anos seguintes. O povo escolhe livremente e a nós compete honrar os compromissos. Por isso, isto está escrito e é um compromisso. Sendo eleito, cá estarei. Num tempo em que muitos são obrigados a fugir deste Portugal, caber-me-á a função de ajudar a estancar a hemorragia. Se calhar foi por estarmos em período de ineme que a Anabela sugeriu o médico. Valença é também uma histórica muralha, carregada de lutas, de traições, de batalhas violentas. Esse feitio de fronteira é a minha mais conhecida característica. Gosto de aclarar por onde vou e por onde nunca irei. Gosto que os que me rodeiam conheçam as balizas onde me defino. Assim me identifico com a Fortaleza, com os seus momentos de demarcação da história. E que projetos trago para esta empreitada? Antes de tudo, trago pessoas. Nem toda a gente é pessoa e eu quero gente boa. Um dia, alguém me disse que entre escolhas de pessoas, o critério melhor era o da sua qualidade moral. Uma vez que um bom engenheiro ensina-se, um bom médico educa-se, mas ninguém constrói boas pessoas. Quando não são, não se faz. O meu maior projeto é, pois, trazer pessoas à política de Valença, chamar jovens a participar já nestas eleições próximas, apelar à cidadania de novas vivências. A política precisa de gente e os sonhos crescem da imaginação dos cidadãos. Então este será o nosso pilar. Pedir aos nossos presidentes de junta, à nossa conselhia, que se mobilizem na formação de listas onde pontifica algum sangue novo. E novo não é só a idade, é também o espírito. E menor experiência, outras ideias, outros saberes, outros contrastes. Também quero trazer imaginação. Quero imaginação de conseguir fazer caminho mesmo na maior adversidade. Adaptar o nosso desígnio ao que viermos a ter pela frente. Ninguém pode projetar do nada e vivemos um tempo onde amanhã é sempre longe demais. Onde as pessoas não sabem que novo imposto, que nova maldade, que outra restrição de outra perda de direitos, que outro roubo à sua dignidade surgirá. Surgem todos os dias e limitam a capacidade de projetar e de querer fazer melhor. Teremos de construir uma adaptação à adversidade, teremos de conduzir de modo resiliente o caminho que queremos trilhar. Queremos construir um projeto com mais escala, uma ambição de um alto minho cor-de-rosa. Criar escala significa ter projetos que engrandeçam Caminha, Cerveira, Monção, Melgaço, Ponte da Barca e, por que não, ajudar a conquistar esse baluarte difícil que seria Ponte de Lima. Queremos ser motor deste projeto, começando já pelas eleições autárquicas, onde é necessário que se construa um mapa cor-de-rosa no Alto Minho. Aqui, na vertente superior, uma bandeira que defina uma não resignação, uma bandeira que afirma uma convicção, uma bandeira que prove que queremos mais.
O Alto Minho é uma região capaz de ter escala se souber reduzir particularidades em prol de um projeto maior, mas com o por maior de garantir a peculiaridade e a importância do pormenor. Isto é um desafio muito importante a todos aqueles que se candidatarem no Alto Minho às câmaras municipais. Todos juntos construir um Alto Minho cor-de-rosa. Trago ainda velhas convicções que tenho partilhado com o António Seguro, o Álvaro Beleza, o Alexandre Leitão, o Jorge Gama. São convicções de que na dilapidação do Estado não se consegue a solidariedade que a ele compete. Não podemos assistir indiferentes a esta deriva da coisa pública que depois de privatizada se torna pior para os clientes, mais cara e mais tarde fonte de indemnização a quem governou mal. O Estado não é uma entidade anónima. É composto de pessoas que, como nós, ficam com a responsabilidade de gerir o dinheiro que os privados lhe concedem para criar mecanismos de garantia da liberdade, de distribuição de bens, como a luz, a água, ou de bens menos quantificáveis e palpáveis, como a saúde, a justiça, a segurança, a educação. E notem bem, ninguém provou que os privados gerem melhor que os públicos, e há inúmeros exemplos do contrário. Nesta matéria, todas as possibilidades já aconteceram. Há é que fiscalizar. Garantir que os nossos escolhidos não usam o poder em seu benefício, tomar decisões firmes em tempo útil. Para Valença, queremos tudo aquilo que nem a falta de verbas impede. A certeza de que há uma fronteira que nem o pouco impede de cumprir. Queremos uma terra mais verde, uma região mais culta, mais instruída, mais desportiva, mais participada pelas pessoas. Ou seja, há sempre um trilho moralizador, ético, justo, que pode ser ponto de arranque para uma nova etapa em Valença do Minho. Obrigado a todos pela vossa presença e não esqueçam que os votos são essenciais. Não se iludam com casas cheias, onde a maior parte pode não ser votante no distrito. Não se iludam quando podem não ser votantes no nosso lugar de eleição. São aqueles que votam que nos dão as vitórias por um e que nos dão as derrotas por um. E a todos quero lembrar isso, porque no dia das eleições é com os que votam em Valença que nós ganhamos. E é com estes que temos também que contar e agradecer aos amigos que estarem connosco. Mas quem vota são aqueles que não são os outros. Os militantes do Partido Socialista que aqui estão connosco esta noite, quero agradecer do fundo do coração a maneira calorosa, amiga e simpática do Alto Minho como me receberam aqui esta noite. Quero agradecer muito à Anabela Rodrigues o convite que me fez e dizer-lhe que não há duas sem três e que espero, em novembro do próximo ano, voltar a estar aqui para celebrarmos conjuntamente a vitória do Partido Socialista da Câmara de E quero dizer-vos que escolheram bem, ao terem escolhido o Dr. Diogo Cabrita para vosso candidato, para nosso candidato à Câmara Municipal de Valença. Porque das muitas qualidades que podemos destacar, um homem culto, um homem sensível, há duas que eu quero aqui assinalar. Uma tem a ver com a sua generosidade e outra muito importante que tem a ver com a sua coragem. E hoje há alguém que se quer dedicar à vida pública por causas, por projetos, pelas pessoas. É uma pessoa que tem muita coragem. O Diogo queria estar... O Diogo queria continuar em Coimbra, nas suas consultas, onde tem uma vida confortável. Mas o Diogo disse presente a este compromisso.
E ele chamou-lhe e chama-lhe compromisso. Eu sei que a política está muito por baixo e que há portugueses que já não acreditam na política nem nos políticos. Mas este compromisso que ele quer celebrar convosco e com os habitantes deste concelho, escreveu. E não sei se repararam no gesto. Entregou o discurso dele à Presidente da Conselhia do PS para que o guarde. E eu tenho a certeza que este gesto é um gesto corajoso, é um gesto de generosidade, é um gesto de compromisso e que ele daqui a 4 anos estará cá com esse discurso para provar que, como Presidente da Câmara, o soube honrar, honrando princípios e valores do Partido Socialista. E para alguém como eu, que dá uma firme importância aos princípios, aos valores e à ética na política e no serviço público, devo dizer-vos que sinto um enorme orgulho, como líder do Partido Socialista, em ter o Diogo Cabrita como candidato à Câmara Municipal de Valência. E o Diogo sabe uma coisa, porque nos conhecemos há muitos anos, é que estas não são palavras de circunstância. Peço desculpa de não as ter escrito, mas podes guardá-las na mesa, porque eu sei que elas correspondem e tu também sabes que elas têm um sentido que lhes estou a dar. Força, Diogo, estamos todos aqui ao teu lado, porque sabemos que com a tua vitória ganharão princípios e, sobretudo, ganharão as pessoas que vivem neste concelho de Valença, que, como tu dizes, esta melhor esta tarefa não vai ser fácil, meu caro Diogo. Não vai ser nada fácil. Porque tens que suplantar a qualidade e a excelência dos presidentes de Câmara eleitos pelo PS neste distrito de Câmara do Castelo. Estão aqui 2 sentados, está mais ali um sentado, estão mais alguns aqui neste jantar. Estiveram hoje comigo em Cerveira a trabalharmos e quero-vos dizer que um partido como o PS tem a excelência, a qualidade, a competência, a dedicação de homens, deixa-me dar apenas estes 2 exemplos, José Manuel Carpinteiro e do Rui Soreiro. É um grande partido, é um partido de cara levantada, é um partido com grande orgulho na sua forma, na sua forma, que vive a melhor das suas vidas, em prol das populações e dos cidadãos. Eu orgulho muito do José Manuel Carpinteiro, conheço também há muitos anos. Os 50 anos que já levo permitem-me este orgulho. E hoje tive um gosto enorme em estar em Cerveira, em assistir à apresentação de 2 empresas e de um projeto que já está em execução, que é a Fundação de Cerveira e um centro de incubação de empresas na área das indústrias criativas. E só um Presidente de Câmara, como eu tive a oportunidade de dizer, com a visão e a sensibilidade que ele tem, é que devia permitir criar um projeto daquela natureza e com aquelas características num concelho do interior de Portugal. Estava um especialista na área que disse, na região norte, ser apenas em Cerveira existe um projeto com estas características. Eu sei que tu vives também aqui neste concelho. E sei que este Conselho não dispensará o teu contributo para ajudar também a que seja possível ganhar aqui neste Conselho a Câmara de Cidade. O Rui Soreiro é um velho amigo de há muito tempo, que conjuntamente com o Álvaro e o Miguel me acompanham na direção nacional do nosso partido. É um homem de fibra. O Rui representa bem o alto caminho, porque as convicções vêm lá no fundo. Não é só forte a sua voz, é também forte a sua determinação, a sua solidariedade e a força das suas convicções. Muito obrigado por tudo que tu disseste e por todo o apoio que tens dado ao longo deste ano.
no próximo jantar do próximo ano. Falou no primeiro e não falou no segundo. Deve aqui esta sua falta. Para João Torres, um grande abraço. Recentemente eleito líder da Juventude Socialista, que todos nós esperamos muito que tenhas a dar à juventude deste país e também ao Partido Socialista. E um abraço muito fraterno para o meu querido amigo Jorge Ferrão, deputado eleito por esta região, por este distrito, que tem dado também contributos inestimáveis e que sei que continuarás a fazer, com as tuas características, com a tua maneira de ser, com a tua dedicação e com o teu trabalho. Grande abraço. Quero ser muito rápido e muito breve no que tenho para vos dizer esta noite. Há um ano, a Anabela convidou-me para estar aqui convosco, no mês de novembro. Estávamos na altura em plena discussão do Orçamento do Estado para 2012. Passado um ano, é possível que os portugueses se perguntem se aquilo que o Primeiro-Ministro prometeu aos portugueses concretizou. O Primeiro-Ministro há um ano prometeu pesados sacrifícios aos portugueses. Em troca, garantiu que o déficit ficava em 4,5%, que a dívida ficava em 113%. Passado um ano, a dívida está em 120%, o déficit ficou, em termos reais, acima dos 6%. E os portugueses, que fizeram e fazem pesados sacrifícios, que vivem com dificuldades, perguntam-se: nós cumprimos, o Primeiro-Ministro falhou, do que é que valeram os nossos sacrifícios? Mas mais grave que tudo isto é que ao longo deste último ano perdeu-se mais de 100 mil postos de trabalho. Só desde 1 de janeiro até hoje perderam-se em Portugal cerca de 110 mil postos de trabalho. Hoje ficamos a conhecer os resultados do desemprego no mês de outubro. Só no mês de outubro, em Portugal, houve 6 mil portugueses que ficaram sem emprego. Isto quer dizer que no mês de outubro, cerca de 8 portugueses, por cada hora que passaram, foram para o desemprego. Perguntam: isto é inevitável? Tem que ser assim? Respondo: não é inevitável, não tem que ser assim. E, sobretudo, não pode continuar assim. O que eu prometo, desde há mais de um ano, não é milagre. Não prometo facilidades. Não digo aos portugueses que é possível sair desta crise de um dia para o outro. Digo há mais de um ano e volto hoje a repeti-lo, com a credibilidade de quem disse que esta política do Primeiro-Ministro da austeridade custa o que custar e a dar maus resultados. Na altura, eu defendia já o crescimento económico como saída para a crise. Na altura, eu dizia já que era preciso negociarmos na União Europeia mais tempo para sairmos desta crise. Muita gente não acreditava e ria-se. Hoje, é quase consenso da sociedade portuguesa. E digo que é possível sairmos desta crise se nós conseguirmos conciliar o rigor e a disciplina orçamental na gestão dos dinheiros públicos, dando prioridade ao crescimento económico e ao emprego. Muita gente pergunta: mas explique lá, como é que põe o país a crescer do ponto de vista económico? De uma forma simples. Primeiro, negociando melhores condições para Portugal fazer o seu ajustamento. Isto significa mais tempo para o ajustamento, mais tempo para pagarmos a dívida, menos taxas de juros que nós temos que pagar por essa mesma dívida e por esse empréstimo. Nós precisamos destas 3 condições para criar um ambiente propício ao crescimento da nossa economia. Como é que a nossa economia pode começar a inverter este ciclo de decréscimo em que está, de recessão em que está? Com 3 prioridades: atração de investimento estrangeiro, apoio às exportações dos produtos portugueses e aumento da produção nacional dos produtos que estamos, neste momento, a importar. Estas 3 prioridades são essenciais. O que significa que nós devemos canalizar os recursos que temos à nossa disposição para apoiar estas 3 prioridades. Os recursos comunitários, os fundos comunitários, aqueles que já estão à nossa disposição e que deviam ser vocacionados e direcionados para estas prioridades.
Uma linha de crédito que há mais de um ano que vimos insistindo, na ordem dos 5 mil milhões de euros, a contratar com o Banco Europeu de Investimentos, para que seja possível apoiar as pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas que neste momento têm encomendas, querem produzir, mas não têm financiamento, não têm crédito para comprar matérias-primas e para o poder fazer. Pequenas e médias empresas que a única coisa que precisam não é de subsídios, não é de dinheiro fácil, é apenas de acesso ao crédito. E é uma coisa inaceitável e imoral que os bancos em Portugal vão financiar-se ao Banco Central Europeu a 1% e depois esse dinheiro não chega à economia e quando chega ao Estado nós temos que pagar por esse dinheiro 4, 5 ou mais por cento por dinheiro que custou aos bancos apenas 1%. Há mais de um ano que eu venho defendendo que o Banco Central Europeu deve apoiar os Estados e que o dinheiro do Banco Central Europeu deve servir para aliviar as dificuldades em que nós, neste momento, estamos a viver. Dificuldades. Quando eu vos falo em taxa, em déficit, quando eu vos falo na necessidade de negociarmos condições da Europa, quando eu vos falo na necessidade de atrair investimento estrangeiro, de apoiar as empresas que exportam, de apoiar as pequenas e médias empresas para produzir mais no plano nacional, o que eu vos estou a falar é de emprego. O que eu vos estou a falar é de riqueza. Nenhum país no mundo conseguiu pagar a sua dívida, ou gerir a sua dívida, empobrecendo. Os países conseguiram, foi criando riqueza. E só criando riqueza é que nós podemos manter os postos de trabalho. Só criando riqueza é que nós conseguiremos criar novos postos de trabalho. Só apoiando as nossas empresas é que nós conseguimos garantir oportunidades para os mais jovens, que são os mais qualificados, onde tantos pais e o nosso país investiu tanto e neste momento não têm oportunidades de realização neste país. Quando nos dizem que não é possível sairmos da crise sem empobrecer, quando o Primeiro-Ministro diz que não é possível sairmos desta crise sem a austeridade do custo do custar, nós temos que dizer que ele não tem razão. Essa pode ser a sua opção, mas não é a nossa. Nós não optamos por um país pobre. Nós não optamos por um país onde os jovens não têm futuro. Nós não optamos por um país onde as pessoas não tenham esperança nem tenham horizonte. Nós optamos por um país que crie condições para que as pessoas voltem a ter esperança. Não a esperança de meia dúzia de palavras que não resiste a um dia, mas uma esperança lúcida, alicerçada numa alternativa responsável, onde nós possamos dizer às pessoas que é possível e possamos dar um sentido aos seus sacrifícios. Mas já repararam? O Primeiro-Ministro, no dia a seguir, a ter aprovado o orçamento com o aumento mais brutal de impostos na história da nossa democracia, 30% de aumento no IRS, o Primeiro-Ministro foi dar uma entrevista. O que é que ele deu? O que é que ele anunciou como novidade aos portugueses? Pediu às famílias dos portugueses que têm filhos a estudar no ensino secundário que fizessem um esforço para pagar mais dinheiro para que os seus filhos continuassem a estudar no ensino secundário. Que Primeiro-Ministro é este? Onde está a sensibilidade do Primeiro-Ministro? Que mal aprova um orçamento com um aumento de cerca de 3,5 mil milhões de euros em impostos, no dia seguinte apressa-se a dizer que as famílias têm que pagar mais para manter os seus filhos a estudar no ensino secundário. Acham isto aceitável? Qual é a sensibilidade deste Primeiro-Ministro? E há aqui duas conclusões. Um Primeiro-Ministro que assim pensa não conhece o país que governa. E há uma segunda conclusão. Um Primeiro-Ministro que assim pensa diferente de nós quanto ao Portugal que quer. Porque muita gente que está aqui nesta sala viveu nesse país, num país pobre, onde só os filhos das famílias que tinham dinheiro é que podiam continuar os seus estudos. Os outros não tinham oportunidade de fazer. Nós não temos esse país. Nós não temos esse país. Nós merecemos e queremos um país e lutamos por ter um país onde todos os jovens, independentemente dos rendimentos dos seus pais, tenham direito a ter uma educação de qualidade. E nós trabalhamos no Partido Socialista ao longo de diferentes governos para alargar o acesso à educação
alargámos o pré-escolar e também trabalhámos para que os mais idosos e para os adultos terem oportunidades de um dia regressar à escola, concretizando um sonho que nunca foi possível fazê-lo na vida, porque tiveram que começar a trabalhar numa época difícil ou a trabalhar para garantir que os seus filhos pudessem continuar a ir à escola. O que está aqui em causa é a opção entre dois países. Entre um país de pobre, onde as pessoas ficam entregues a si próprias e cada um trata de si, esse é o país que nós rejeitamos, e um país solidário, onde toda a gente trata de todos e é solidária, onde aqueles que têm mais rendimentos pagam um pouco mais para garantir a coesão social e a promoção da igualdade social com aqueles que nada têm ou que têm pouco. Nós somos um país ainda com uma elevada taxa de pobreza, onde um quarto da nossa população, cerca de 2,5 milhões de portugueses, vivem numa situação de pobreza antes da distribuição das prestações sociais. E perguntam, o Primeiro-Ministro em Portugal exige que a solução para a crise passe em diminuir as funções do Estado, em cortar despesa nas funções sociais do Estado. Quando ele se refere a cortar despesa nas funções sociais do Estado, está-se a referir a cortar na educação pública, a cortar na saúde pública, a cortar na proteção social. Então, mas não é nos momentos de crise que as pessoas precisam mais do Estado? Não é nos momentos de dificuldade que as pessoas precisam mais da solidariedade de todos nós? O Estado é isso. O Estado deve ser isso. Um instrumento que recolhe o contributo de todos através dos impostos, onde aqueles que mais têm pagam mais e aqueles que menos têm podem beneficiar através dessa solidariedade. Um povo vê-se pela capacidade como consegue tratar aqueles que, em determinados momentos da vida, ficaram mais vulneráveis, ou pela doença, ou porque caíram no desemprego. E nós hoje temos dados que nos arrepiam. Nós hoje temos cerca de 12 mil crianças que já foram identificadas e que precisam de tomar o pequeno almoço das escolas. Nós hoje temos gente a passar fome no nosso país. Nós hoje temos famílias que não têm dinheiro para pagar a renda da casa, que não têm dinheiro para pagar a água, a luz ou o gás. Que país é que estamos a construir? E aquilo que eu quero chamar a vossa atenção é uma coisa muito simples. A política só tem sentido se nós estivermos nela para servir as pessoas. É por isso que eu aqui estou. E é por isso que eu continuarei a erguer a minha voz. Com convicção, com força e com determinação, porque acredito que é possível sairmos desta crise não abandonando nenhum português e, pelo contrário, criarmos um país